mostrar ao mundo inteiro seu grande valor. Lapa, vou te homenagear, dizer aos quatro ventos do meu grande amor. Sejam bem-vindos, meu nome é Lilian Caras e este é o programa Descobrindo o Paraná. Nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança, álcool em gel, distanciamento e a nossa equipe reduzida. Estou aqui com o Márcio Assad. Olá Lilian, olá caros telespectadores. É uma alegria muito grande, é um dia histórico na nossa vida, na consolidação de mais uma etapa de um processo que vem num crescente, né? Nós temos o portal tourparaná.com.br, também o nosso programa de rádio, que é uma parte querida do nosso coração, que é o programa Cidades. E agora iniciamos hoje aqui uma nova caminhada. E nós vamos falar do quê? Cultura, gastronomia. Só coisa boa, e turismo. Com certeza. Né? E o Paraná é muito rico em histórias, em cultura, em gastronomia, das delícias que são produzidas aqui no Paraná, um artesanato também, a nossa parte folclórica, a música paranaense. Nós temos muitos assuntos a tratar. Vamos conhecer cada cantinho de cada cidade. Vamos conhecer e levar ao mundo, porque hoje a tecnologia nos dá essa oportunidade, né? As ondas da nossa TV Paraná Turismo chegam a todo mundo. E isso então reforça esta ideia de um projeto que nasceu inicialmente chamando-se Curitiba, Região Metropolitana e Curta Distância. Quando nós concebemos esse projeto, nós tínhamos como ideia fazer de Curitiba um centro receptivo e difusor para as cidades até 100 quilômetros no seu entorno. Como nós fomos avançando na questão histórica, no recorte do caminho das tropas aos caminhos de ferro, nas trilhas de São João Maria, isso foi se ampliando de forma tal que extrapolou os 100 quilômetros do entorno de Curitiba, né? E pelos próprios meios, isso eu estou falando de 40 anos atrás, sim, os meios de transporte ficaram melhores, os meios de comunicação então nem se falam, a questão das estradas também, né? A malha viária do Paraná hoje é uma malha viária de excelência. Eu sempre cito, né? Eu faço uma comparação da qualidade, por exemplo, dos postos de gasolina, né? Do que nós tínhamos alguns anos atrás e hoje como que eles são, né? O próprio conforto do caminhoneiro, agora há pouco estávamos falando sobre a questão do caminhoneiro, né? Os caminhões eram direção aquela caixa, né, seca. E tudo difícil. Veja o que é hoje, por exemplo. Só falta falar. Só falta, eu acho que até fala, né? Pelo menos responde. Então, há uma diferença muito grande entre quando nós começamos esse projeto, né? Que transformou-se em cidades históricas do Paraná. A estrutura é a mesma, no sentido de Curitiba ser o nosso polo receptivo e difusor, mas ampliou-se então, né, seguindo o caminho das tropas, né, seguindo os outros caminhos históricos, para que nós possamos então demonstrar os atrativos que o Paraná tem. E são enormes, são gigantes, são inúmeros, e é com alegria que nós temos essa oportunidade. Veja, o programa é Descobrindo o Paraná. Márcio, a gente vai falar, né? A gente vai mostrar, a gente vai, como se diz, se deliciar com muitas coisas, nossas comidas paranaenses. Mas nós temos o circuito, né, paranaense, circuito das cidades históricas. Como que vai funcionar? Bom, nós vamos iniciar no programa Descobrindo o Paraná com uma série. Essa série é voltado às cidades históricas do Paraná, é o nosso pontapé inicial. Esse projeto, então, como eu falei, ele foi concebido inicialmente para Curitiba, região metropolitana e curta distância, mas foi se ampliando, então, ao longo do tempo, aonde, então, foi se incorporando justamente as questões que nós vamos aqui difundir, que é
a cultura, que é a gastronomia, que é a nossa bela natureza, a nossa biodiversidade, os parques do Paraná. E esse projeto virou uma lei, né? Nós apresentamos junto ao Conselho de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O saudoso deputado Rubens Recalcati abraçou essa ideia, fez um projeto de lei votado pela Assembleia e que foi sancionado pelo governador no ano passado. Então existe uma lei que criou o circuito turístico das cidades históricas do Paraná. E é em cima deste projeto, então, que nós vamos iniciar esse trabalho. Eu fico muito feliz porque é um Paraná que nunca se mostrou desta forma. Nós ouvimos falar, por exemplo, das cidades históricas de Minas, nós vemos os roteiros das serras, né, da Serra Gaúcha, da Serra Catarinense, e agora, né, de forma inédita, vamos dizer assim, nós vamos ter um roteiro chamado Cidades Históricas do Paraná. E vamos poder mostrar o que nós temos de melhor. O que nós temos de melhor, e digo a você, nós já temos alguns programas prontos, né, tá uma delícia. Tenho certeza que os nossos telespectadores da TV Paraná Turismo vão embarcar nesse passeio conosco. Às vezes em épocas mais remotas, né, da nossa história, às vezes falando de coisas mais modernas, falando de culturas que estão próximas de nós e que nós desconhecemos, né? Então será assim uma oportunidade do Paraná se ver e se gostar, mas também do Paraná se mostrar. E é esse o nosso objetivo, é mostrar o que nós temos de melhor para o Paraná, para o Brasil e para o mundo, já que a tecnologia nos dá essa condição hoje de chegar aonde exista um sinal de internet neste planeta, estaremos nós falando das nossas delícias, falando das nossas paisagens, falando da nossa cultura, dos circuitos de cicloturismo, não é? Da questão religiosa do Paraná, que é bastante forte também, do Monge João Maria e toda a sua passagem, né? A sua estada. E nada melhor que começar por onde? Pela Lapa. Olha, eu fico muito lisonjeado. Aonde né? que tudo tem história. Então, aqui tudo tem história. E vamos começar contando por essas histórias. Mas eu quero te fazer vamos dizer assim, um convite. Opa! Enquanto você faz um passeio pelo Centro Histórico da Lapa, eu vou para a cozinha e vou fazer uma quirerinha lapiana, um prato muito típico da nossa cidade. Assim, na volta do passeio, você e a nossa equipe vão se deliciar com essa comida muito singela, muito simples, mas que já ganhou o mundo. A quirerinha lapiana, para você ter uma ideia, já participou e foi premiada num festival na França. Então, é isso que eu digo, nós temos que ter ousadia. O Paraná tem que ter essa ousadia e nós queremos então demonstrar tudo isso através do nosso programa. Então, embarquem comigo nessa viagem. Bom passeio! You are so good to me. And your love is the inspiration that I need. Writing songs for you is the way I find to thank you for this. Face the music, dance to the music. Now I hear the sound of music. And your kisses take it closer to perfection. You're beyond imagination. With the drinking, you're so good to me. You're so good to me. And I hope to give you back the peace of mind. Feel the music, dance to the music. Feel the music, dance. Estou com o diretor de cultura da cidade da Lapa, Geraldo do Vale. Geraldo é artista plástico e decorador de profissão.
Geraldo, conta para nós um pouco dessa tradição religiosa da cidade. Então, é uma tradição que é mantida já devido à cidade já ser totalmente, a maior parte é ser católica, né, voltada ao catolicismo, então existe essa tradição da confecção dos tapetes de Corpus Christi. Porque ontem foi Corpus Christi, né? Isto, que é feita a celebração da Eucaristia, né? E como é feita essa montagem? Inicia do modelo onde a gente parte, onde escolhe uma figura religiosa realmente, depois passa para um modelo no madeirite, feito tingimento das serragens e através de formas também que a gente faz em isopor, é feita todas as mandalas e a confecção do tapete. Você poderia mostrar para nós um pouquinho como que funciona? Então é escolhido a figura que vai ser feito o tapete, passa-se um risco no madeirite e daí é coberto com a serragem colorida cada ponto do tapete. As formas feitas em isopor, onde faz o recorte, para fazer as passadeiras que unem um tapete ao outro também, tanto quanto o arremate dos tapetes. E esse ano foi um pouquinho diferente. Esse ano foram confeccionados só 3 tapetes, onde foram colocados em pontos estratégicos, só para não deixar de cumprir a tradição, né? Nas portas das igrejas e um no calçadão histórico. Para os turistas que visitam a cidade terem o prazer e o privilégio de ver os tapetes e a confecção, né? Isso envolve toda a comunidade, só que esse ano ficou só a cargo da Secretaria de Cultura. Diretor, com esse momento de pandemia que a gente está vivendo, mas todo mundo está convidado para vir conhecer a Lapa. Com toda certeza, está sendo respeitado todos os protocolos de segurança para o Covid, né? E temos aí uma parte gastronômica, onde é muito apreciada aqui na cidade. E passando todo esse movimento, os museus serão abertos e convidamos todos para vir visitar a cidade que é bela. Então venham para Lapa. Na Lapa, hospede-se na Pousada Tropeira. No coração do centro histórico, em plena Rua das Tropas. A Pousada Tropeira alia segurança com conforto e simplicidade. A Tropeiros Gastronomia, que oferece atendimento especial para pequenos grupos com aulas show e comidas típicas. Com cafeteria própria, que serve as delícias lapianas. A Pousada Tropeira também promove a alegria e descontração de seus hóspedes através da Seresta da Lapa. Pousada Tropeira, na Lapa, o seu lugar é aqui. Aqui com o Marcelo Bueno, que é responsável pelo Museu da Moda Ney Souza da Lapa. Marcelo, qual é a concepção desse museu? Bom, então o Museu da Moda, né, ele já está num local muito importante para a cidade da Lapa. Nessa casa nasceu o Ney Braga, ele que foi o primeiro prefeito eleito de Curitiba, várias vezes governador do estado do Paraná. E além dessa importância, há alguns anos atrás, né, que abriu o Museu da Moda, um dos poucos museus da moda do país. A ideia surgiu do Ney Souza, ele que estudou moda na Argentina em 1950, foi um grande carnavalesco, um dos maiores estilistas de Curitiba. E a intenção dele era contar um pouquinho da evolução da moda através da história. Então se inicia em 1500, lembrando as grandes navegações, o descobrimento do Brasil, principalmente a figura do Pedro Álvares Cabral. 1600, lembrando o poder das monarquias europeias, da igreja. Os trajes de 1700, lembrando principalmente a Revolução Francesa, na época que os trajes só poderiam ser utilizados pela alta nobreza. Os trajes de 1800, lembrando principalmente a história do Brasil, lembrando a Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Os trajes de 1910, 30, 1950 e 1990. Então é um passeio através da história, através da moda. E aí também, o visitante aqui ele pode conhecer nas demais salas objetos masculinos e femininos de várias décadas, chapéus que vão dos anos de 1910 a 1990 e uma sala central com informações também sobre o Ney Braga. Estou aqui com a Marilise, que é guia de turismo da cidade da Lapa. Vamos fazer um tour pela cidade histórica e a Marilise vai mostrar tudo para nós. Marilise, começando com esse teatro extraordinário São João, conta para nós.
Teatro São João é extremamente importante para a história do nosso país. É um dos poucos que restaram, né, com essa arquitetura neoclássica, nossa fachada lá fora, italiano, nosso palco, e características elisabetanas na nossa plateia. Dom Pedro II, quando estava conhecendo o nosso Paraná, ele veio conhecer o nosso teatro e se encantou com o lugar. Então, vale a pena vir conhecer. Chegamos ao Museu Histórico, também conhecida como a casa onde morreu o General Carneiro. Então essa casa ela vai contar como episódios do Cerco da Lapa, que aconteceu aqui em 1894. A marquesa onde o General Carneiro morreu é essa. A tela do artista paranaense Teodoro de Bona mostra exatamente o momento da morte do general. Carabina dele, a espada. Na próxima sala, a farda. A parte de cima é original, foi usado por Pica-Paus. Vestido de uma das primeiras noivas que casou-se na igreja matriz. Ela com 13 anos. O vestido veio de Portugal, todo bordado com fios de ouro. Então é uma peça incrível. A Casa Vermelha é a casa mais antiga que nós temos como comércio, construída no começo do século XVIII, para ser um armazém de secos e molhados, essa parte da frente, e o hotel do tropeiro lá atrás. Então a parte da frente ela foi construída com a técnica de pau a pique, que é a amarração de bambu preenchida com barro, com pedra, com tudo que eles conseguiam fazer dar uma liga. A casa ela sempre foi vermelha, usava-se uma planta para passar no chão, aproveitavam essa mesma planta e passavam nas paredes. Era uma maneira, né, de homenagear o tropeiro que usava o lenço vermelho no pescoço, já que aqui era sua parada obrigatória. O que nós temos aqui hoje? Hoje nós temos aqui o nosso artesanato local e lá atrás nós temos o Museu do Tropeiro, que tem peças que contam o dia a dia desses homens, como eles se vestiam, o que eles usavam nas tropeadas, como era o seu dia a dia. Aqui é a parada obrigatória, a Casa do Artesanato. Aqui é o Museu de Armas da Lapa. Antiga casa de câmara e cadeia, construída no começo do século XIX, para ser a Câmara de Vereadores em cima e a cadeia aqui embaixo. Os escravos levaram 30 anos para fazer essa casa aqui, toda ela feita com pedras lá do alto do monte. E hoje o Museu de Armas, né, abriga armas de Primeira e Segunda Guerra Mundial nas salas da frente e na parte de trás, armas do Cerco da Lapa, usado em 1894. Marilise, nós estamos na Praça General Carneiro, não é mesmo? Isso, a Praça General Carneiro nós temos a estátua do artista paranaense João Turim de 1927. Na Praça General Carneiro nós temos a casa mais antiga da cidade da Lapa, que era a casa do Capitão Mor da cidade de Francisco Teixeira Coelho. Então ela em estilo colonial português simples e mostra as famosas eiras e beiras, né, que mostrava o poder aquisitivo das famílias naquela época. Aqui na praça nós também temos a Igreja Matriz de Santo Antônio, que é o marco mais importante que nós temos, né? Antigamente se construía-se primeiro uma igreja e a cidade toda em volta dela. Nossa igreja é de 1784, em estilo colonial português simples. A Lapa ela tem 14 quarteirões de casas tombadas, um total de 245 casas. A maioria estilo colonial português simples. Então, passear na Lapa é uma viagem no tempo. Marilise, muito obrigado por esse passeio na cidade histórica da Lapa. E deixo para vocês que venham conhecer a Lapa. Eu que agradeço a oportunidade, Lilian. E vem para lá para conhecer. Quem não conhece, quem já conhece, volta, né? Que sempre tem uma coisa a mais para ver. Vem para Lapa! Oi, Márcio! Oi, Lilian, e aí, como é que foi? Ai, estou muito encantada com a Lapa, muitos lugares maravilhosos. E muita história para contar. E peraí, uma quirerinha, um pinhão e um fogãozinho. E ainda mais, tem aqui um doce de abóbora apurado. Doce de abóbora. Especialmente feito para você e para que os nossos telespectadores entendam como que vai ser o ritmo desse programa, né? Ah, eu vou degustar daqui a pouco. Muito bom. Então, o Paraná tem muitas comidas típicas, né? Sim. Nós temos aí o barreado do litoral, nós temos a comida tropeira,
pelo caminho das tropas, nós temos o porco no rolete, enfim, a tilápia, o pintado em algumas regiões, né, em Foz do Iguaçu, que se faz até algumas competições em relação à pesca. Então, nós queremos demonstrar isso, né? Então, nosso programa de hoje está aqui com a quirerinha lapiana. Nós estamos na época do pinhão, que é o símbolo do Paraná, Com né? certeza. Semente, símbolo do Paraná. E com ele dá para se fazer muitas coisas. Ai, tem aquele entreveiro também, que diz que é maravilhoso. O entreveiro é muito bom. Nós temos o nosso troperonofe, que é feito com pinhão, na época de safra, né? Quando cessa a safra, nós trocamos o pinhão pela mandioca. Então, o Paraná é muito rico na gastronomia e nós queremos demonstrar isso também, né? Porque você sabe, Lilian, que a gastronomia é um dos maiores atrativos de um local. Eu vejo às vezes as pessoas que viajam contando dos seus passeios e tudo mais, e às vezes se detém numa bela paisagem, se detém aí 5, 10 minutos falando daquela paisagem, até mesmo de um atrativo cultural como um museu de grande porte, se fala 10 ou 15 minutos. Mas quando se chega na gastronomia, às vezes a conversa flui e daí cada um dá a sua opinião e a lembrança, né, essa lembrança degustativa das viagens é uma lembrança muito forte. Então é essa sensação que nós também queremos passar para os nossos telespectadores. Ah, e outra coisa que eu quero falar para você, nós fomos muito bem recebidos por onde passamos. Ah, isso é importante. Na verdade, é assim, o Paraná ele tem se especializado na arte de bem receber, né? Nós temos algumas entidades parceiras, né? O governo do estado tem feito a sua parte, o SEBRAE, todo o Sistema S tem feito a sua parte na qualificação, né? Agora mesmo nós temos vários programas de retomada, né, do turismo que versam muito na preparação do empresário, né, dessa reengenharia, vamos dizer assim, do que alguns chamam de novo normal, outros atendem de outra forma, né, mas sempre falando na retomada. E essa retomada, ela terá um impacto muito importante daqueles que conseguiram sobreviver a essa avalanche que foi a pandemia, mas nós estamos nos avizinhando, cremos nisso, de uma retomada. Sim. E essa retomada vai ser em cidades que estejam próximas, né, aonde nós tenhamos justamente uma cultura para se conhecer, uma linda paisagem, uma gastronomia rica, e assim então faremos esta função, vamos dizer assim, esse programa também tem uma função muito importante. De mostrar para todos, né? É verdade. Quer experimentar um pouquinho da quirera? Eu quero. Vamos lá então. Vou pegar aqui para você e eu vou te dar uma colher para você comer de colher como... Ai, tá um cheiro aqui, né? gente. Olha aí, ó. Que delícia. Um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Pode comer com os olhos. Olha aqui. Maravilha. Experimenta e conta para os nossos telespectadores como que está essa nossa quirerinha. Mas primeiro, né, quero agradecer a você por fazer esse prato, que olha, já falo para vocês, se tá delicioso, mas com certeza dá para comer com os olhos. Então, Lilian, eu fiz especialmente para você com um tempero especial. O que é esse tempero especial? O amor pelo Paraná. E lembrando que na próxima semana nós estaremos aqui na Lapa, vamos falar da parte histórica. Até a próxima semana no nosso programa Descobrindo o Paraná. E nos siga pelas redes sociais, tourparaná.com.br. Vamos descobrir esse estado maravilhoso através do programa Descobrindo o Paraná, aqui na TV Paraná Turismo. Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, ia.